Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai contar uma história, eu vou contar uma história aqui, a história de uma paciente minha de hipnoterapia que vivia exatamente a dependência emocional. A Lúcia, de 37 anos, moradora de São Paulo, divorciada, 2 filhos, analista de sinistros. O que trouxe a Lúcia ao meu consultório foi isso daqui, olha só, o que ela não aguentava mais na vida dela. Não consigo manter relacionamentos saudáveis. Sinto-me dependente emocional da pessoa. Sofro muito, choro muito, sou muito carente. Alguém aqui se identifica com isso? São sintomas da dependência emocional. Esse sofrimento, esse grande sofrimento nas relações, a carência, aquela sensação de que sozinha eu não sobrevivo. Essas são características da dependência emocional. E como eu disse no começo, a dependência emocional é um sintoma. E todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Então, guarda isso. Se você hoje vive a dependência emocional, pode ter certeza que em algum momento isso começou a ser construído dentro de você. E talvez o grande engano que as pessoas tenham é achar que a relação que elas estão vivendo hoje, uma relação de dependência emocional, seja a causadora. E não. Essa relação que você vive hoje, ela alimenta essa dependência emocional, mas ela provavelmente não é a causa. Ô gato, e onde que está a causa disso? Na sua história, especialmente na sua infância. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Ana Cacília, seja muito bem-vinda. E aí, algumas informações sempre importantes para a gente entender o contexto da Lúcia, como eu mostrei aqui para você, divorciada, 2 filhos, e aí tem contextos importantes para você começar a compreender como essa dependência emocional ela foi construída. Então vamos lá, informações relevantes. Gestação inesperada. A gravidez foi inesperada porque os meus pais estavam noivos e minha mãe sempre quis uma menina. Uma gestação inesperada é diferente de uma gestação desejada. Uma gestação desejada, como eu sempre digo aqui, é quando um casal, eles estão vivendo ali uma boa relação, juntos eles decidem ter aquele filho e essa é uma gestação que ela é esperada, ela é desejada. Uma gestação inesperada é como essa que aconteceu da Lúcia. Os pais estavam noivos, já tinham um relacionamento e aí, opa, aconteceu. E aí, digamos, há uma certa desestabilização. É natural, no sentido de, agora, o que a gente faz? A gente casa, a gente não casa, ou seja, tem ali um momento de uma certa tensão. E aqui é onde você precisa prestar muita atenção. Essa pergunta você pode se fazer, se você tiver a oportunidade de conversar com sua mãe, com seu pai, com pessoas próximas, é entender o estado emocional da sua mãe nessa gestação. Porque, às vezes, olha só, uma gestação pode até ser desejada. Só que a mãe pode estar vivendo algumas coisas que afetam o seu emocional. E isso é transferido para o bebê. A partir dos 3 meses de gestação até o final da primeira infância, que é aos 7 anos de idade, a mãe e a criança vivem, escreve aqui, uma fusão emocional. Uma fusão emocional. O que isso significa? Mamãe sofre, o bebê está absorvendo esse sofrimento. Mamãe está com raiva, o bebê está absorvendo essa raiva. E assim por diante. Então, essa gestação inesperada da Lúcia gerou o quê? Uma instabilidade na vida da mãe, emocionalmente falando. Mas os pais decidiram se casar. Decidiram seguir em frente com essa gestação, já estavam noivos, anteciparam planos. Outra informação importante, presta atenção aqui, outra informação importante, relevante. Deixa eu tirar aqui o comentário só para você olhar. Amamentação, 3 meses. A minha mãe não pôde me amamentar muito, pois era da polícia e precisou voltar ao trabalho. A questão da amamentação é uma questão bem importante para você observar dentro da sua história também. Porque a amamentação
é mais do que a alimentação. É muito mais do que alimentação. É segurança para o bebê. É um momento de conexão, de afeto com a mãe. E quando isso é interrompido de alguma maneira, como nesse caso a mãe precisou voltar ao trabalho, porque ela era policial, isso gera o quê? Gera um abandono. Gera um abandono. Ah, mas a minha mãe me deu, sei lá, mamadeira, a minha mãe conseguiu me amamentar de outra maneira. Porém, essa falta da conexão da criança com o peito da mãe, isso gera uma interpretação de falta. Escreve aqui, interpretação de falta. A interpretação de falta, para sua mente, ela é muito perigosa. Por quê? Porque para sua mente, escreve aqui, tudo se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. O tempo todo, a nossa mente está buscando garantir a nossa sobrevivência. E se falta alguma coisa, a minha mente vai ficar preocupada. Por quê? Porque eu preciso sobreviver. Se está faltando algo, tem algo que não está muito certo, está errado. Eu preciso... E aí a mente começa a ficar tensa. Tudo bem? Essa interpretação de falta vai gerando uma ferida emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E outra informação relevante da história da Lúcia. Ela tem um irmão, ela é a mais velha, a primogênita, e há uma diferença de 4 anos. E por que isso é importante você saber? Porque para criança, imagina o seguinte, quem aqui é primeiro filho, segundo filho, coloca aqui, caçula, enfim. Mas imagina você que é o primeiro filho, ou primeira filha. Você tinha a atenção da mãe, a atenção do pai, você era paparicada por todo mundo, e aí em um determinado momento chega o seu irmão, a sua irmã. A criança, a gente precisa sempre se colocar no lugar da criança. A criança, ela não tem maturidade emocional para lidar com as suas próprias emoções. E cada criança vai reagir de um jeito a essa nova informação, a esse novo ser, a essa nova criança na família. Pode ser que ela reaja muito bem. Depende muito dos pais também, como os pais vão criar esse contexto para essa criança. Mas em muitos casos também, essa criança, ela se sente insegura. Por quê? Porque ela está perdendo o troninho dela. Faz sentido isso para você? Ela está perdendo a atenção, a paparicação. Ela vai ter que dividir a atenção dos pais, por exemplo, com o irmãozinho, com a irmãzinha. Então isso é muito relevante e é uma informação importante na construção dessa dependência emocional. E por que isso é importante? Porque a dependência emocional, um dos sintomas da dependência emocional é o quê? É a insegurança. Faz sentido? Para quem vive a dependência emocional, a insegurança, né? Eu não sei se a pessoa ela me ama, se ela está comigo, se ela é minha parceira, se ele é meu parceiro, se estamos juntos. A insegurança. Ou seja, percebe que essa insegurança, no caso da Lúcia, começa a ser construída nessa infância e não apenas quando ela está vivendo os relacionamentos atuais. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Adriana. Bom dia, Adelmo por aqui. A Lídia Cristina também. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos falando aqui sobre dependência emocional. Existem mais 2 informações relevantes, mas que eu não vou dizer agora para você. Tudo bem? Eu vou te dizer daqui a pouquinho. 2 informações muito importantes nessa construção da dependência emocional. Mas vamos falar antes da relação dos pais como um casal. Essa também é uma informação muito importante que você precisa saber. Como era o relacionamento dos pais? No caso da Lúcia, sempre foi um relacionamento de muito amor e respeito, mas também de ciúmes por parte da minha mãe. Lembra que eu te falei que a criança vive em fusão emocional, como escreveu Eloíde aqui, vive em fusão emocional com a mãe até o final da primeira infância? Ou seja, os ciúmes, que é uma insegurança, esses ciúmes da mãe, muito provavelmente foi o quê? Aprendido pela pequena Lúcia. A Lúcia, criança,
ela foi aprendendo a se comportar dessa maneira. Tanto que uma das informações que também a Lúcia me passou quando fizemos o protocolo de hipnoterapia é que ela era muito ciumenta. O casamento dela, inclusive, o primeiro casamento, ela é divorciada, terminou por conta de ciúmes. De muitos ciúmes da parte dela, muita insegurança da parte dela. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso para você? Ou seja, o relacionamento dos pais era uma relação difícil. E aí, claro, não vamos isentar o pai dessa situação. O pai provavelmente ativava algum tipo de gatilho pelo seu comportamento nessa mãe. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Daniela, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. Outra informação importantíssima, que é o relacionamento da Lúcia com a mãe. Apesar de nos amarmos muito, também brigávamos demais. E aí aqui a parte importante, olha, sentia uma certa competição pela atenção do meu pai. E isso ficou mais evidente quando o meu irmão nasceu. É muito comum que uma mãe insegura, ela se sinta ameaçada o tempo todo num relacionamento. É muito comum. E aí, de uma maneira inconsciente, ela olha, por exemplo, para os filhos, ou para a filha, aqui no caso da Lúcia, como uma ameaça ao próprio casamento. Isso acontece e muito. Alguém aqui se identifica com isso? De você perceber que existia uma certa competição com sua mãe, por exemplo, pela atenção do seu pai? Isso acontece. Tudo bem? E aí, no caso da Lúcia aqui, ela afirma que isso acabou ficando mais evidente com o nascimento do irmão. Por quê? Naturalmente, lembra que eu te falei? A primogênita, a primeira filha, que é o caso da Lúcia, ela tinha toda ali a atenção dos pais. Quando nasce o irmão, é natural que a mãe dê um pouco mais de atenção para o recém-nascido. É natural. E aí o que acontece? A Lúcia, uma criança, ela precisa sobreviver, ela precisa de um adulto. E aí ela vai mirar para quem? Para o pai. Ela vai ficar mais próxima do pai. E isso começou a despertar o quê? Ciúmes na mãe da Lúcia. Tudo bem? Esses movimentos, claro, são inconscientes. São movimentos inconscientes, tanto da criança buscar mais o pai a partir daí, porque é uma busca por sobrevivência. Eu sempre digo assim, sempre quando alguém fala pra mim assim, o meu pai era o meu herói, eu adorava o meu pai era incrível. Sempre tem um problema com a mãe na infância. Isso, tô falando da infância, né? A descrição disso na infância. Quando a criança é muito apegada ao pai na infância, isso já demonstra que ela perdeu alguma conexão com a mãe, por alguma razão, e aí por sobrevivência ela precisa procurar alguém. Quem que tá ali disponível? Normalmente é o pai. E aí ela vai o quê? Ser a queridinha do papai. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Cris, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Ana Regina, a Michelle, a Cláudia, sejam bem-vindas aqui. Estamos falando de dependência emocional. Então a relação com a mãe era uma relação meio conflituosa. Faz sentido? Uma mãe ciumenta, uma mãe insegura a ponto de ter aí uma certa disputa pela atenção do pai. A Cris, obrigado, Cris, isso aconteceu comigo. Ione, seja muito bem-vinda. É mais comum do que você imagina. A Eloide, meu filho é comigo. É mais comum do que você imagina. Essa competição é uma competição velada. É uma competição velada normalmente, né? E é um processo inconsciente. Então a mãe olha para o filho ou para a filha como um rival, ainda mais se ela vive essa insegurança. Agora, é importantíssimo você também entender aí no seu caso como era a relação com o seu pai na infância. E aí no caso da Lúcia, vamos observar aqui, ele era mais ausente por causa do trabalho, também era policial. E anos depois descobrimos que também ele se ausentava porque tinha uma outra família.
assim, lembra que eu te disse que a relação que a mãe da Lúcia tinha naquele momento com o marido ativava esse gatilho da insegurança. Então você sempre precisa entender que o que você está vivendo hoje se torna muitas vezes gatilho para algo que está ali como uma bomba que pode ser acionada a qualquer momento. E isso tem a ver, claro, com o teu passado, com a tua história. Então, isso é muito importante você compreender, porque para você se livrar da dependência emocional, você precisa, claro, primeiro resolver a tua história, curar as tuas feridas emocionais. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho como nós fizemos com a Lúcia dentro do meu protocolo de 60 dias. Mas existe um presente que você vai precisar tomar decisões. Você vai precisar tomar decisões. E aqui, ó, no caso do pai da Lúcia, ausente por conta do trabalho, mas também porque ele tinha uma outra família. Ou seja, essa ausência dele deixou muitas vezes a mãe da Lúcia insegura, por diversas vezes. Então o comportamento dele não contribuía para deixar a mãe da Lúcia segura. Faz sentido isso para você? Então assim, a pessoa que vive a dependência emocional, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente olha somente para a pessoa que vive a dependência emocional e às vezes há um julgamento da sociedade, um julgamento muito cruel, especialmente com as mulheres, de que a mulher é louca, ela é exagerada. Cuidado para você não cair nessa armadilha. Só que tem alguém que está o quê? Alimentando isso. Claro que se você vive hoje a dependência emocional, você precisa resolver a sua história, as tuas feridas. Só que existe alguém do teu lado que não está contribuindo também. Faz sentido isso para você? Tem alguém do teu lado que está deixando você ainda mais insegura com o seu comportamento e suas atitudes. Isso está certo? Óbvio que não. É óbvio que não. E aí, como na história da Lúcia, se comprovou que de uma certa maneira o ciúme da mãe não era tanto exagero. E sim o quê? Ali tinha uma questão onde esse pai já deveria ter um comportamento que fazia com que a mãe da Lúcia se sentisse o quê? Desprotegida, insegura. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Zaira, seja muito bem-vinda. A Simone, oi Simone, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Obrigado, Dani. Para você também, sucesso. Aí, Luíde, sim, tinha essa competição do pai do meu filho com ele. Ó, isso acontece também entre homens, essa é uma competição inconsciente. Tudo bem? Então essa relação com o pai, importantíssima nessa construção dessa dependência emocional da Lúcia. Por quê? Porque ela foi vivendo todas as emoções da mãe, toda a insegurança da mãe. E aí lembra, até os 7 anos de idade há uma fusão emocional. Por quê? Porque a criança, a mente da criança é como uma esponja, ela está absorvendo tudo do mundo. Todas as falas, tudo que ela escuta, tudo que ela vê, tudo que ela sente, o tempo todo. E aí, a partir daí, interpretações vão sendo criadas e essas interpretações se tornam as suas programações de vida. Programação é algo que está aqui na tua mente subconsciente e que faz você agir de uma certa maneira. Então, aquilo que você aprendeu gerou uma programação que faz hoje você se comportar. É o que eu falo da minha receita de todas as manhãs aqui, a receita de bolo de banana. Se você quer fazer um bolo de banana, você vai pegar farinha, você vai pegar ovos e você vai colocar laranja, certo? Errado. Claro que é errado. Por quê? Se você botar laranja ao invés de banana, o bolo vai ser de laranja e não de banana. Mas eu quero um bolo de banana e eu vou continuar colocando laranja ali. Pois é, só que você não vai ter o bolo de banana. Você vai ter até um bolo, mas de laranja e não de banana. Então entenda que para você ter o bolo que você quer, para você ter a vida que você quer, essa programação, essa receita precisa ser mudada. Eu preciso tirar a laranja e aí colocar a banana. Ou seja, se eu quero ter uma vida sem dependência emocional, eu preciso tirar aquilo
que gerou a dependência emocional na minha vida e colocar o quê? Uma nova programação. Uma programação de uma vida sem dependência emocional. Tudo bem? Faz sentido isso? Oi, Tânia, seja muito bem-vinda, direto de Brasília. A Elodie, no caso do meu marido, mas nesse caso eu não reforcei isso. Não, talvez é como se achasse que eu era a mãe dele e meu filho o irmão dele. Aí são os emaranhados. A Dani conhece muito bem, a Dani que é consteladora familiar. São os emaranhados familiares que acontecem, né? Essa distorção de posições e tudo mais. Lembra que eu te falei que tinham duas informações relevantes na história da Lúcia? E eu vou te falar essas duas informações agora, porque são importantes para você entender como essa construção da dependência emocional aconteceu na vida dela. Antes, eu vou te falar uma coisa também que é fundamental para você entender. Normalmente, a dependência emocional é a consequência da ferida emocional do abandono. Escreve aqui, ferida do abandono. Desse abandono emocional. E dá para perceber que na história da Lúcia, esse abandono emocional existiu de diversas maneiras. Por exemplo, a mãe que não conseguiu estar emocionalmente presente e disponível para essa criança. Por quê? Porque a mãe, além do trabalho, ela estava o quê? Preocupada com o casamento dela. Ela estava preocupada com o casamento dela. Então, é impossível você imaginar que essa pessoa estaria o quê? Totalmente focada e concentrada em dar o bem-estar para essa criança. Não dá. Então, essa criança se sente abandonada emocionalmente. Depois, com o nascimento do irmão, isso também fica ainda mais evidente. Ou seja, a ferida do abandono é a base da dependência emocional. Tudo bem? Agora, boa Lúcia, boa Tânia, obrigado. Agora duas informações importantes aqui, relevantes da história da Lúcia. Ela teve bulimia na adolescência e infelizmente ela sofreu abusos na infância. O fato dela ter sofrido os abusos levou ela a ter a questão da bulimia. Ou seja, era algo que ela estava querendo se autopunir. Porque, infelizmente, quando uma criança sofre um abuso, ela não tem noção do que aquilo é, do que está acontecendo. Ela não sabe, ela não tem ideia. Só que automaticamente surge um sentimento de culpa. E com a culpa, muitas vezes vem a autopunição. Então é por isso que é muito comum, infelizmente, pessoas que sofreram abuso, elas se automutilarem, por exemplo, de alguma maneira. E eu já atendi várias pessoas com esse perfil e todas elas tinham um abuso, infelizmente, no histórico. Então, esses abusos levaram ela a ter a bulimia. E aí é uma coisa muito interessante. Eu faço as sessões de avaliação, né? E que eu converso com a pessoa preenche antes um formulário com várias perguntas e depois eu converso com ela olho no olho. E ela não me falou dos abusos, mas ela me falou da bulimia. E é normal, às vezes a pessoa não se sente à vontade para contar tudo. A única coisa que eu sempre digo é que o meu papel como hipnoterapeuta, eu não sou mágico, eu não sou um ser especial, nada disso. Eu sou tão humano quanto você. Tão humano como você. Ó. Fui treinar, ó. Tô aqui ó, de shorts fazendo a live para você, ainda não tomei banho. Então assim, sou uma pessoa tão normal quanto você, ok? Tão normal quanto você. E não tem nada de mágico. Então assim, eu sempre trabalho com as informações que você me dá. Só que existem pistas aí, certo? Existem pistas. E quando ela me falou da bulimia, eu já fiquei com o quê? Isso, o meu sinal de alerta ficou ligado. Opa, talvez tenha algum tipo de abuso. Eu cheguei a perguntar para ela na sessão de avaliação, mas ela disse que não. Tudo bem, respeito. Só que durante o protocolo veio o abuso. Aí eu entendi realmente, né, comprovei aquilo que eu já achava, que a bulimia
era a consequência aí desse abuso. Ah, Gata, todo caso de bulimia tem a ver com abuso? Não. Mas a maioria eu garanto que tem. A maioria eu garanto que tem. Tudo bem? Não todos, mas eu garanto que a maioria, de acordo com os meus atendimentos de hipnoterapia, tem. Tudo bem? E o abuso leva, claro, a uma desconfiança maior, a uma insegurança maior com um parceiro. Será que esse parceiro vai me abusar? Será que essa pessoa vai... Um abuso quebra a confiança. Quem já viveu isso sabe, quebra a confiança com as pessoas ao redor, com o mundo. Há uma desconfiança maior. Por quê? Porque você viveu uma situação extremamente desagradável, extremamente violenta, e aí é natural que você, atualmente, por querer garantir a sua sobrevivência, você se torna uma pessoa muito mais o quê? Desconfiada. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Sim, Simone, história triste, é terrível. Eu sempre brinco, tem que ter muito estômago para ser hipnoterapeuta, tem que ter muita preparação, claro, porque a gente lida muitas vezes com situações como essa. E aí na hora ali no protocolo que surge isso, naquele momento, né, o subconsciente trouxe que havia mesmo, né, acontecido um abuso. Essas duas informações foram importantes também para a gente entender como esse cenário de dependência emocional foi construído. E aí eu vou mostrar agora para você o que eu trabalhei com a Lúcia no protocolo de 60 dias, que é o meu protocolo de hipnoterapia. Olha só. Primeiro, trabalhamos, claro, a dependência emocional e ressignificando o quê? Curando a ferida do abandono, que tinha a ver exatamente com essa mãe, com a relação com a mãe, uma relação conflituosa, a ausência da mãe emocionalmente falando, a questão da ruptura com a amamentação foi um outro ponto importante que a gente trabalhou nesse processo. E ressignificar é dar um novo significado ao que a mente tem de interpretação. É fazer a mente entender que a Lúcia não corria mais riscos de sobrevivência porque a mãe teve que trabalhar ou porque a mãe dava mais atenção para o irmão. Entende? Isso é importante, porque a tua mente ela está com uma programação hoje, talvez, de dependência emocional e que tem essas interpretações. Eu preciso de alguém, senão eu não vou sobreviver. Se a minha mãe vai embora, eu vou morrer. E não, você não vai, você é adulta hoje, você consegue sozinha sobreviver. Tudo bem? Então, esse foi o primeiro ponto, trabalhar a ferida do abandono. Existem 5 feridas emocionais. A primeira, talvez a mais profunda, a rejeição. A segunda, abandono. A terceira, humilhação. A quarta, traição. E a quinta, injustiça. E essas feridas, enquanto elas não são curadas, enquanto as emoções ligadas a elas não forem desativadas, porque uma emoção sempre surge diante de um fato traumático, e essa emoção surge para quê? Para te proteger, para você saber lidar, para você conseguir lidar com aquela situação. Essa emoção, ela é, num primeiro momento, a tua proteção, mas ela se torna muitas vezes o quê? A sua carrasca, aquela que vai o tempo todo, sempre que tiver um gatilho, fazer com que você se proteja. Tudo bem? Por isso que eu digo, a dependência emocional, ela não é apenas o passado. Você precisa desativar os gatilhos que você tem hoje. Então, se você tem um relacionamento que te deixa de uma maneira insegura, não te traz segurança, óbvio, se você já tem todo esse histórico de insegurança, é óbvio que isso vai ser alimentado por essa relação atual, e aí vai ter uma hora que você vai agir de uma maneira que você não gostaria. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Leia, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vindo. José Abraão Rodrigues, seja muito bem-vindo, José. Estamos falando aqui de dependência emocional. Segundo ponto que a gente trabalhou no processo, no protocolo de 60 dias com a Lúcia, que foi o quê? A insegurança dela, que na verdade não vinha dela, vinha da mãe, através da lealdade emocional à mãe. Importantíssimo entender isso. E também vinha da ferida da traição vivida pela mãe com o pai. A lealdade emocional
eu sempre digo que é como uma corrente invisível, uma algema invisível, que te prende normalmente a sua mãe, porque para sobreviver você precisava de um adulto, uma adulta. E no caso da Lúcia, essa lealdade emocional ela começou no momento da gestação, dessa gestação inesperada. Por mais que a mãe da Lúcia tenha seguido com a gestação, com a gravidez, mas houve um momento ali de insegurança. Será que eu vou sobreviver? Será que minha mãe vai me proteger? E aí essa lealdade emocional ela é criada inconscientemente para absorver, inclusive, as dores da mãe. Então tudo aquilo que a mãe viveu naquele período com o pai, na infância da Lúcia, a Lúcia foi absorvendo e criando interpretações. Então a gente quebrou essa lealdade emocional. E quebrar essa lealdade emocional não é desonrar a mãe, ok? É quebrar esse laço de mãe, o seu problema é seu e os meus problemas são meus. É uma separação. E também a ressignificação dessa traição e dessa relação do pai com a mãe. Tipo, o relacionamento de vocês não me pertence, ó, é de vocês, eu devolvo para vocês. Então eu não preciso mais viver nessa insegurança como minha mãe vivia. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí percebe se você não tem repetido os padrões da sua mãe nas suas relações. Porque muitas vezes o que a gente faz? Ou a gente busca repetir ou repelir. Repetir ou repelir. Ah, eu não quero isso de jeito nenhum. Aí eu vou viver de uma maneira totalmente diferente do que a minha mãe viveu. Ou eu vou por aproximação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Bia. Bom dia, Meio Ricardo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos falando aqui de dependência emocional. Um outro ponto que a gente quebrou, que foram os relacionamentos tóxicos. A quebra de um padrão de relacionamentos tóxicos e que tinham a ver muito com o quê? Com os abusos que ela sofreu na infância. Então quebrar isso foi importante. Para quê? Quando você quebra um padrão, você passa a ter um comportamento diferente. É a programação, lembra? É a receita de bolo de banana. Para ter um bolo de banana, eu preciso tirar aquilo que, digamos, está gerando um resultado diferente. E aí eu tiro a laranja, no caso, e ponho a banana. Tudo bem? É muito importante quebrar esses padrões. E quando você muda a programação, você quebrou um padrão. E você passa a ter um comportamento diferente. O comportamento que você tem hoje na vida atende àquilo que você acredita, às crenças que você tem. E é mudando as crenças, reprogramando aqui na mente, e é o que a hipnose faz, reprogramar isso é o que vai garantir que você tenha o quê? Um resultado diferente, porque um resultado diferente vem de um comportamento diferente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Aí, Luigi, eu acho que essa insegurança que eu sinto foi tudo absorvido da minha mãe, eu quero fazer diferente de tudo que ela não fez. Pois é, ou por aproximação ou por repelir. É sempre dessa maneira que a gente age. Então, assim, se eu tenho um comportamento muito distante daquele que a mãe, por exemplo, tinha, que eu aprendi, pode ser um caminho, eu vou repelir, vou fazer totalmente diferente. Tudo bem? Um outro ponto aqui que trabalhamos no protocolo de 60 dias com a Lúcia. Deixa eu tirar aqui os comentários para todo mundo ver. O merecimento, que foi a ressignificação dos abusos. Importantíssimo entender isso aqui, ó, a ressignificação dos abusos. Ressignificação não significa perdão, ok? Não significa perdão. Ressignificação é dar um novo significado, que em alguns casos pode sim ter um perdão, mas não é isso. Ressignificação é mudar aqui uma narrativa que a sua mente tem. Tudo bem? Então entenda que essa ressignificação ela é importante em situações traumáticas como de abuso. Principalmente por quê? Porque existe a culpa. Existe a culpa. É uma culpa inconsciente. Você talvez que sofreu um abuso hoje, adulto, você fala o seguinte, óbvio que eu não sou culpado, óbvio que eu não sou. Sim, conscientemente. Mas aí você tem que se colocar no lugar da criança que você foi. Naquele momento, naquela situação, sem a maturidade emocional, sem a consciência crítica,
pode ser que a criança tenha se sentido culpada. Pode ser. Isso é muito comum. A criança que se sente culpada. E aí, a gente ressignifica isso. E a gente ressignificou também a bulimia, um auto-perdão. Um auto-perdão. Por quê? Porque ela se fez muito mal. E isso, claro, trouxe consequências, como, por exemplo, a autoestima doente. Uma distorção da própria imagem. Uma distorção de que eu não sou bonito o suficiente, que eu não estou magra o suficiente, que eu preciso melhorar fisicamente, emocionalmente, ou seja, uma distorção de quem ela era. Tudo bem? E foi isso que a gente trabalhou ao longo aí dos 60 dias no meu protocolo de hipnoterapia. Por que o resultado com a Lúcia foi tão eficiente? Porque logo depois, eu sei porque eu atendi ela já tem uns 3 anos, isso foi no meio da pandemia, e eu sei que ela hoje vive um relacionamento estável, que era algo que ela não vivia depois do divórcio. O tempo todo ela, sei lá, ficava 2, 3 meses, terminava. Relacionamento tóxico, abusivo, ela terminava. E por que ela saiu dessa dependência emocional? Porque ela tratou a causa. Quando você vai na causa, você consegue ressignificar aquilo que estava programado aqui. Então, volto a dizer, se você quer ter um resultado diferente na sua vida, você precisa, claro, ter um comportamento diferente. Só que para ter um comportamento diferente, não basta você desejar. Você precisa mudar essa programação aqui, porque é um processo automático muitas vezes. E é importante você entender isso para você não ficar se culpando quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria. Tudo bem? Faz sentido? Não é preguiça, não é porque você não está nem aí para a sua vida. É simples, um processo automático, é um processo que acontece. E quando ele acontece, quer dizer, você se comporta e aí talvez você não goste do resultado final. A hipnose ela é extremamente eficiente porque ela vai na causa. Ela vai na causa. É uma terapia breve. Por isso que o meu protocolo ele dura 60 dias. Por que ele dura 60 dias? Porque eu faço um acompanhamento. E é isso também que aumenta a eficiência dele. Eu vou acompanhando todos os dias as pessoas para saber como elas estão reagindo. Porque isso me dá a chance, muitas vezes, do quê? De rapidamente ajudar essa pessoa. E não esperar uma outra consulta para a gente resolver isso. Porque você muitas vezes vai estar sofrendo no momento, muitas vezes você vai estar com um problema no momento. E esse acompanhamento ele ajuda a te dar mais segurança, inclusive. Tudo bem? Faz sentido? Aí, Luigi, já passei pela constelação, é como se fôssemos gêmeas. As posições estão erradas aí, né? E aí vem da construção da sua história com a sua mãe, posições erradas, né? Você não é irmã da sua mãe, ela é a sua mãe e você é a filha dela. Essas posições elas precisam estar ordenadas aqui no seu subconsciente. Eu sou fã da constelação, sou constelador, adoro a constelação. E a constelação ela te dá muita clareza, né? É como se ela mostrasse um caminho para você. A minha única ressalva, e eu sempre digo isso, é que ela não trata a causa. Ela não trata a causa, é diferente da hipnose. Então, a junção das duas é muito importante. A constelação muitas vezes vai te dar clareza, tá acontecendo isso. E quem que vai resolver ou fazer o trabalho sujo é a hipnose. Porque aí é a reprogramação, que é algo que a constelação não faz. Mas é importantíssimo essa ordenação correta, senão fica disfuncional tudo. Tudo bem? Como era, inclusive, no caso da Lúcia. A relação dela com a mãe era uma relação de competição, uma relação totalmente... A mãe da Lúcia olhava para ela como uma rival. E ela inconscientemente entra nesse jogo. Inconscientemente ela está lutando pela atenção do pai, pelos motivos diferentes, claro. Ela queria a atenção do pai para sobreviver, para se sentir segura, coisa que ela não tinha com a mãe. E a mãe via nela uma rival. Por isso que ressignificar isso acomoda inclusive todo o sistema, como a gente fala na constelação, todo o sistema acomoda. Mesmo que a mãe hoje não seja totalmente diferente,
e aí existe um inconsciente coletivo, que a constelação inclusive fala também, esse inconsciente coletivo ele meio que ajusta o próprio sistema. Tudo bem? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje com você, espero que você fique bem. Se você quiser uma sessão de avaliação, escreve aqui avaliação nos comentários que eu vou entrar em contato com você, tá bom? Lindo final de semana para vocês, segunda-feira estamos de volta, um grande abraço, tchau!